Olá, gentes. Dor ou prazer? Pensamento positivo ou pensamento negativo? Quem é mais importante para o sucesso? Muita gente tem uma ideia a respeito do pensamento positivo que se torna um conceito do tipo absoluto, uma certeza, um dogma. Se eu acreditar firmemente em algo bom, em algo que eu quero, se eu mantiver o meu pensamento sempre positivo, as coisas acontecerão conforme o meu desejo. Será? Meu papel aqui hoje é o de questionar essa crença, que sempre foi percebida como a melhor ou a verdade. Às vezes, ter em mente alguns cenários de pior hipótese pode ser algo fundamental ao sucesso, até para que nós possamos evitar alguns futuros sombrios, se nós já estivermos preparados para o que de negativo pode nos acontecer. Seguro morreu de velho e desconfiado ainda está vivo. Você conhece esse dito popular? Era um provérbio antigo repetido por meus pais à exaustão, que sempre trazia firmemente a lembrança de dois valores que para eles eram muito importantes: segurança e desconfiança. Para empreender, é fundamental sermos inovadores, transgressores, criativos, mas é muito importante que tenhamos segurança e pés no chão. Saiba o que você está fazendo e tenha consciência para evitar ou para diminuir os riscos. Para você que quer empreender no mundo digital, sim, é importante manter o olhar nesse valor: segurança. Seguro morreu de velho. E curiosamente o provérbio vai adiante e nos traz a desconfiança como valor. E desconfiado ainda está vivo. Esse arremate no ditado popular nos alerta para algo que pode parecer estranho a muita gente. Vem cá, se confiança é um valor, como é que desconfiança pode ser um valor também? E quem nos ajuda a compreender essa coexistência de valores que aparentemente são paradoxais é um pensamento que eu aprendi estudando ontologia da linguagem. O que dá sentido a um texto é o seu contexto. Em alguns momentos, sim, confiar será importante, valiosíssimo. Já em outros, desconfiar será fundamental. Depende do contexto. Para fazer a sua expansão acontecer no mundo digital, internet, redes sociais, etc., será muito valioso perceber em que contexto você se encontra, em que terreno você está pisando. Imagine que você sempre caminhou por um determinado local, na direção do seu trabalho para casa, bem no final da tarde, no fim do expediente. Você sempre passou por aquele trecho, por aquele atalho, de boa, tranquilão, tranquilona. Era um lugar seguro. Até que, certo dia, alguém veio e lhe disse assim: olha, sabe aquele atalho que você usa para chegar em casa? Eu também uso. Pois é. Me contaram que ali, naquelas proximidades, existe um cão raivoso e que ele ainda não foi capturado. E ele fica escondido atrás das moitas e algumas pessoas já foram atacadas, já foram mordidas por ele. Ontem mesmo, eu que ainda não sabia disso, quase fui atacado. Mas eu consegui fugir a tempo. Quando eu vi, saí correndo e ele não me alcançou. Tome muito cuidado. Depois de obter essas informações, sua mente vai mudar. Aquele lugar que parecia tranquilo, seguro, já não será mais. Você provavelmente, obtendo essas informações, número 1, não usaria mais aquele caminho. Número 2, ao passar por ali, ficaria mais atento. Número 3, você continuaria seguindo por ali sem qualquer atenção extra. Curioso, não? Qual das 3 respostas você preferiria marcar como a mais viável? Eu fico pensando aqui e imagino que você deve ter marcado a 1 ou a 2. Eu acho. Saber de alguma coisa muda tudo. Mas há pessoas que vivem uma realidade diferente. Elas têm uma espécie de crença de que podem seguir por qualquer estrada sem qualquer cuidado. Pois elas pensam positivo, nada de mal poderá lhes acontecer. Em suas mentes está firme a ideia de que
O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Será? Mudar a forma como fazemos nossas escolhas e também como caminhamos pela vida pode fazer diferente. Lembre, seguro morreu de velho, desconfiado ainda está vivo. Vamos conversar neste vídeo sobre crescimento profissional no mundo digital. Como andar com maior segurança, aproveitando grandes oportunidades de progresso profissional, espalhando o seu melhor para o mundo e lembrando sempre que sucesso por fora começa por dentro. E que tal dar o seu joinha aqui já nesse vídeo? Gostou? Manda seu comentário, inscreve-se aqui no canal para ter sempre conteúdos interessantes que podem de fato mudar a sua vida. Compartilhe se você acha que esses conteúdos podem servir para outras pessoas. E vamos lá, vamos voltar ao nosso tema. Como eu sei que você tem muita vontade de aprender, mudar e crescer profissionalmente, expandindo o seu trabalho, eu quero trazer novas perspectivas de autoconhecimento e de transformação do seu panorama interno. Até o final deste vídeo, eu quero lhe mostrar que, de certo modo, algumas crenças tidas como positivas, empoderadoras, impulsionadoras, do tipo: tudo aquilo que eu sonho será concretizado, eu declaro. Ter desejo é ter direito. Querer é poder. Talvez algumas delas sejam profundamente contraproducentes. Paradoxalmente, abrir o cantinho do negativo na tela mental é algo muito importante para que se possa chegar onde se quer chegar, para que se tenha construção de objetivos e de uma vida plena de prosperidade no alinhamento com o propósito. Isso talvez soe estranho, é bem diferente daquilo que você sempre escutou, mas eu vou te dizer como e por que isso acontece. Crenças aparentemente positivas podem ser negativas, em certos contextos. E crenças aparentemente negativas podem ser positivas em certos contextos. Dizendo de outro modo, você tem total direito de desconfiar, inclusive de algumas coisas que você ouviu e de algumas crenças que você tem. Isso é a base de um pensamento investigativo, para que sigamos com segurança numa jornada profissional rumo ao sucesso. Ter dúvidas numa caminhada de crescimento é algo fundamental. Qual o problema de questionar? Qual o problema de refletir? Qual o problema que há em ter dúvida? Eu começo por uma história real. Aconteceu na vida de algumas pessoas que eu acompanhei de perto, cujos nomes aqui eu vou mudar por motivos éticos. Aliás, talvez até você já tenha presenciado situações assim com pessoas que você conhece. José e Ana são pessoas ótimas, um casal, gente boa, pessoas sonhadoras, são honestos, são pessoas muito bacanas, pessoas que a gente gosta de ter por perto. De repente lhes apareceu pela internet uma oportunidade vista por eles como incrível, de resultados financeiros impressionantes que nenhum outro tipo de negócio poderia oferecer. Caso entrasse num tal grupo, investindo algo em torno de 10 mil reais, eles teriam em apenas um ano esse valor de volta multiplicado de uma forma impressionante. Cerca de 1 milhão de reais estaria disponível para eles, já descontados os impostos. Era essa a promessa. Entre com 10 mil hoje e saia com 1 milhão em um ano. Pode parecer muito bom para ser verdade, né? E a explicação para esse tipo de retorno fantástico tinha a ver com uma mistura de coisas estranhas. Era o acesso a grandes somas de dinheiro que foram retidas durante as grandes guerras mundiais, coisas que envolviam negócios internacionais muito estranhos. Tinha também alguma coisa relacionada a uma mudança de enormes proporções, de consequências muito grandes no sistema financeiro mundial. Obviamente, as explicações não eram muito fáceis de se entender. E também, elas não estavam em veículos de informação confiáveis. Eram sempre coisas relacionadas ao próprio sistema, ao próprio negócio. Tratava-se de um processo obscuro, cheio de detalhes pouco explicados
mas quem entrasse no sistema já estaria com mais chance de receber rapidamente um valor astronômico. José e Ana, então, fizeram o tal investimento. Afinal, era um valor de apenas R$ 10.000, não seria algo tão complicado assim para eles naquele momento. E também entraram num grupo de Telegram, onde eles recebiam diariamente mensagens de otimismo, pensamento positivo, além de muitas informações sobre o tal negócio. Também eles acompanhavam um mentor desse grupo por um canal no YouTube que lhes dava informações sobre o andamento do sistema e sempre falava coisas muito bacanas, sempre coisas muito recheadas de mensagens positivas, mensagens de otimismo, coisas relacionadas à espiritualidade também. Esse casal e as centenas de pessoas que ali estavam naquele grupo passaram a ser doutrinados, hipnotizados. Era como se aquele pensamento chegando a eles todos os dias, cheio de esperança, que também se utilizava de conceitos religiosos, começassem a formatar a mente daquelas pessoas. Com algumas semanas naquele grupo, após terem dado a primeira soma de valor, que era um valor menor, se inscrevendo no sistema, José e Ana receberam uma mensagem dizendo que estava sendo aberta mais uma planilha para ganhos de valores bem superiores. Uma grande chance para apenas algumas poucas dezenas de privilegiados. E que essa possibilidade, ela só estaria disponível apenas por um dia, até o dia seguinte. Somente. E aqui havia um gatilho de escassez. A pressa para não se perder a oportunidade foi estabelecida naquele momento. Era como se viesse subliminarmente uma ideia do tipo: não pense muito, não duvide, não questione, apenas faça, confie e faça logo. Era algo mais ou menos assim. E dessa vez a proposta às pessoas do grupo era a seguinte: ao se investir um valor de R$ 100.000, o rendimento ao final de um período de 7 meses seria de R$ 1 bilhão. Você não escutou errado. Era essa a promessa. Invista 100 mil e receba R$ 1 bilhão em menos de um ano. Talvez o absurdo dessa promessa já fizesse você torcer o nariz e perceber que tinha ali alguma coisa muito estranha acontecendo. Mas para pessoas crédulas, otimistas, que foram bombardeadas por tempo razoável com mensagens diárias de positividade e também com muitas mentiras, o convite foi bastante sedutor. Todos os dias ouviam coisas do tipo: sonhe alto e concretize o seu sonho com a sua fé e o seu pensamento positivo. Nunca duvide. Nunca. Você é um privilegiado, é uma privilegiada. Sabe? Nem todos acreditarão nessas bênçãos, mas você, sim, porque você sabe que merece. Essas bênçãos já são suas. Manifeste a sua riqueza e a abundância total do universo com o seu poder de acreditar. E, sobretudo, havia essa fala frequente: tenha fé, acredite no seu sonho. Se você pensar negativamente, se você tiver dúvidas, se você desconfiar, é aí que as coisas não acontecem. Como se checar informações fosse algo ruim, sabe? Também escutaram histórias do tipo: olha, fulano, beltrano, de tais e tais cidades já conseguiram, já receberam bilhões, a próxima, pode ser você. O casal José e Ana permaneceu investindo por anos nesse sistema. Estranho, né? Continuaram. Sempre que o prazo para o recebimento do valor expirava, havia alguma explicação do tipo: olha, surgiu uma questão com o Banco Central, ou o dinheiro que viria do exterior foi barrado por algum motivo, tem alguma coisa emperrada com a liberação, porque tem a ver com o Banco Mundial, porque são questões da ONU, porque ainda existem resoluções diplomáticas, questões burocráticas para que essa enorme soma possa entrar no país, coisas tais. Mas em alguns meses tudo será resolvido, confie, diziam os líderes do sistema. Ao notar que se tratava de um golpe, algumas pessoas tiveram momentos de lampejo de lucidez
e fizeram denúncias. Outras simplesmente saíram do grupo com um grande arrependimento porque sabiam que dificilmente teriam seu dinheiro de volta. Mas o casal, José e Ana, acreditava e permanecia no grupo. Da última vez que eu soube da situação deles, haviam limpado todas as suas economias para lançar a esse tal sistema e para continuar dentro dele, já tendo passado para as mãos desses golpistas mais de 500 mil reais. E eles não tinham recebido, até então, absolutamente nada. Disseram-me que já estava perto. Sim, o dia em que viria a recompensa por terem acreditado, por terem investido, levando em conta que esses rendimentos seriam agora em torno de 1 trilhão, valia a pena esperar mais um pouco. Já circulam informações que se trata de uma grande fraude, um caso de polícia, e de que alguns responsáveis por esse tipo de golpe já foram descobertos e presos. Existe uma obviedade, um cheiro de farsa quando coisas assim surgem através dos meios digitais. Pois é ilógico, é surreal que pessoas investam tão pouco para receber valores absurdamente tão altos com apenas poucos meses. Valores que somados seriam superiores ao PIB de alguns países inteiros. Apesar do golpe ter sido matéria de programas jornalísticos na TV, de terem sido alertados por amigos e parentes a respeito do grande engodo no qual se envolveram, nenhuma lógica, nenhum bom senso parecia fazer diferença para quem foi hipnotizado dessa forma e se afogou em hiperpositividade. Falarei também, neste vídeo, desta palavra, hiperpositividade. No caso que eu relatei aqui, não se trata apenas da força da hiperpositividade, mas de uma combinação de fatores que podem representar um risco no mundo digital. E por que eu trago essa história para você? Justo para você que tem interesse em crescer mostrando as caras na internet, expondo o seu trabalho nas redes sociais. Primeiramente, porque apesar dos muitos tipos de golpes que existem, eu quero ajudar você a ver o mundo digital como um lugar seguro. Um lugar seguro para crescimento e para sucesso, se você estiver com o seu alarme lógico ligado, óbvio. Há riscos de golpes em qualquer lugar, em qualquer tipo de empreendimento, seja ele presencial, offline ou digital. Mas é bom senso, é a ética, é a atenção à segurança, é o bom funcionamento dos alarmes lógicos aqui na nossa cabeça. São essas coisas que vão fazer total diferença e vão nos ajudar a seguir em frente sem cair em armadilhas. Em segundo lugar, porque eu quero ajudar você a ter o seu cantinho do negativo e a partir daí, a partir dessa razão, começar a ter uma caminhada mais segura na busca do sucesso. Em terceiro lugar, porque é fundamental você saber que o sucesso em qualquer área é resultado de esforço, trabalho sistematizado para a entrega de um serviço com qualidade e de produtos que farão diferença na vida das pessoas. Não é coisa mágica, crenças, pensamentos incríveis, positividade milagrosa, dando resultados de forma impressionante. Não, não. Exige esforço. Sim, expandir o seu trabalho nas redes sociais, na internet, no universo online, pode trazer crescimento para a sua vida profissional. Mas isso depende de uma transformação interna, de mudança de hábitos mentais e comportamentais e, obviamente, de bastante dedicação. Trabalho sério e ético. Nunca vai se tratar disso. Basta querer para poder. Quem crê que a lei da atração, uma ideia tão propagada, vai dar certo para todo mundo pelo fato de ter dado certo para algumas pessoas, quem acreditar nisso estará em maus lençóis. Em resumo, não basta crer. Nada mais perigoso que a confusão entre ter desejo e ter direito. Crianças podem ter essa confusão. Você mostra 2 chocolates para a criancinha e diz assim, olha, escolha um dos 2. Mas ela quer os 2 e acha que isso é seu direito. Se ela teve o desejo, ela tem que ter as 2 coisas. Nós adultos vivemos num mundo, ou melhor, espera-se que assim seja, né? Que nós vivamos num mundo
em que saibamos que nem sempre ter desejo significa ter direito a algo, e que nem sempre querer e crer significam poder. Bom, e o que essa coisa do cantinho do negativo que eu falo com frequência significa? Vamos lá. Pense num panorama ideal, um panorama de sonho, coisas maravilhosas que você deseja, objetivos de vida realizados. A crença de que basta ter essas coisas, uma casa mais confortável, uma vida mais repleta de riqueza, mais tempo, mais saúde, enfim. Ter essas coisas em mente, elas bastariam para que tudo aquilo se transformasse em algo concreto. Essa ideia permeou o grande boom da cultura da autoajuda em livros, palestras, cursos, filmes, workshops, a partir da segunda metade do século XX. Havia uma pegada de crenças do tipo: não abra espaço para dúvida, nunca questione, é um direito seu ter sonhos concretizados. Veja aí na sua tela mental somente coisas maravilhosas, só as coisas que você deseja. Somente o seu sonho importa. Aquela pessoa que só olha a meta, observe, falta a ela olhar o caminho. Quem só enxerga o final da jornada não se preocupa com o durante, com a própria estrada, com os riscos, com a ética, com o que as suas próprias ações podem gerar para as pessoas próximas ou, quem sabe, para as pessoas mais distantes. Eu penso que sem alguma positividade sadia, se torna também impossível seguir adiante. Ter algum otimismo é valiosíssimo. Isso é fato. Até, quem sabe, seria fundamental permitir-se viver uma utopia bem administrada. O grande escritor Eduardo Galeano falou sobre utopia num capítulo do seu livro Palavras Andantes. Ele cita Fernando Birri numa situação em que dizia: qual seria o propósito da utopia, já que ela é algo que sabidamente nunca será alcançado? Birri então diz: a utopia é como o horizonte. Você anda 2 passos e ele se afasta 2 passos. Você caminha em sua direção mais 10 passos e ele se afasta 10 passos. Você caminha 100 passos lá na direção do horizonte e ele se afasta 100 passos. Se a utopia é semelhante ao horizonte, então para que serve a utopia? Exatamente para isso. Para que nunca deixemos de caminhar. E eu gosto de pensar positivo, gente, confesso. Em certos contextos eu gosto de construir meus objetivos, tê-los na mente, nada de errado a meu ver. O problema é a exacerbação desse conceito ao ponto de achar que basta existir o sonho para se ter magicamente o direito a viver as realidades sonhadas. O problema, portanto, é ter a positividade tóxica ou a hiperpositividade. O tal cantinho do negativo que eu proponho a você diz respeito a notarmos também os cenários de pior hipótese, ou o lado sombrio do nosso sucesso, também as possíveis dificuldades na estrada. Numa metáfora visual, pensemos numa pessoa. A Raquel, ela tem o sonho de ver o seu negócio dando certo no mundo virtual. Ela é uma hábil costureira. Ela sabe fazer roupas incríveis. E por isso ela criou um ateliê de costura que vem dando certo. Mas os seus resultados ainda não são expressivos. São bem pequenos e ela quer expandir. Começou então a pensar no mundo digital e criou um infoproduto, um curso online que ajuda as pessoas a fazerem suas próprias roupas de forma fácil e rápida. Ela tem em mente a ideia de um curso muito bem sucedido. Ela criou esse panorama na mente. Sabe que, dando certo, se esse curso tiver sucesso, isso possibilitará no futuro que ela tenha seus objetivos materiais concretizados, a casa com que ela sempre sonhou, viagens, seus filhos vivendo muito melhor, tendo uma boa educação. Nada de errado. Outro exemplo, Alberto. Alberto, pensemos aqui que é um profissional liberal, um arquiteto especialista em interiores. Costumeiramente ele se dedica a reformas em residências. Apesar de ter uma carreira que lhe traz grande satisfação, e ele realmente ama o que ele faz, ele considera que os seus rendimentos ainda estão aquém daquilo que ele mereceria receber.
ele tem receio de começar a explorar o mundo digital porque ele não acha. Eu já ouvi muito isso. Eu não acho que esse mundo digital é a minha cara. Fazer perfis nas redes sociais, posts frequentes para divulgar meu trabalho, não, isso não combina comigo. Ele se sente um tanto quanto tímido também, mas resolveu encarar a mudança e resolveu pensar positivo nesse sentido. Iniciou trabalhos mentais que aumentam a sua autoconfiança. Começou a ter ajuda em mentoria, fez terapia para lidar com a sua introversão, passou a exercitar o seu falar numa câmera, começou a fazer vídeos. Mantém na mente a sua imagem do Alberto do futuro, já sendo capaz de criar posts em redes sociais com conteúdos que considera bem interessantes e valiosos para atrair novos clientes. Percebe que isso é interessante? Nada de errado. Nada de errado na construção da Raquel. Nada de errado na construção mental positiva do Alberto. Construção mental positiva é uma importante ferramenta. A questão é quando as pessoas confundem ferramenta, instrumento, com uma garantia, com uma perspectiva de sucesso que não pode ser diferente, ou com uma total ausência de análise de riscos. Vejamos algo que, segundo o meu método, eu ensinaria para a Raquel, mas também para o Alberto. Nessa tela mental, que tal inserir o cantinho do negativo? O que seria isso, né? Vamos falar sobre isso. O que a gente vai ter no cantinho do negativo? Bom, uma primeira coisa que deve fazer parte deste cantinho do negativo na mente: renúncias. Qual é o investimento de tempo e energia que eu preciso fazer para chegar a esse resultado? Como serão as supressões de horas de sono ou de lazer? Talvez algumas questões com algumas pessoas próximas. Outro ponto: o que representam dificuldades ao se chegar a esse sonho? Outro: o que representa sustentar esse triunfo? Porque não basta chegar, né, gente? A gente tem que levar adiante. Os desafios com o dali para frente. Que tal pensar nos esforços para a construção de hábitos que possibilitem a manutenção desses resultados? E outro ponto importante: como lidar com o fato de, às vezes, a gente não chegar ao sucesso pretendido? Como lidar com frustrações? Como lidar com a sensação de perda se eu não chegar lá? Como vou lidar com a necessidade de recomeçar? Tudo isso faz parte do cantinho do negativo. E ignorá-lo pode ser a pior forma de autossabotagem na direção de um negócio, seja ele no âmbito do offline, do mundo presencial, ou no âmbito digital. Observar o cantinho do negativo na tela mental não significa desistir de empreender por imaginar as dificuldades ou por pensar que os perigos podem acontecer na estrada, na caminhada. Muito pelo contrário. Significa reconhecer os pontos que precisam de atenção e quais são as possíveis pedras no caminho, e assim é que vão sendo viáveis novas estratégias. Se surgem obstáculos, e em toda a caminhada isso acontece, ora, vai ser importante mudarmos rota, mudarmos formas, estratégias. É assim que se cresce. Sair do pensamento mágico de que basta ter fé e acreditar que está tudo bem, de que simplesmente as coisas já estão perfeitas, já está tudo dando certo, e partir para um eu darei o meu melhor, eu me esforçarei para que tudo dê certo, assumindo uma postura proativa e responsável pela própria caminhada. É ter a humildade de perceber que, às vezes, mesmo fazendo tudo o que nós pudermos, teremos que lidar com a frustração de algum insucesso. Nesse caso, que nós consigamos aprender as lições da experiência, que sigamos em frente, caso analisemos que esse objetivo é um sonho válido. Falemos mais de hiperpositividade e de positividade tóxica, então. Esse tipo de ideia impede que façamos análises e que desconsideremos o inesperado da vida. É como se a hiperpositividade exigisse de nós certeza, quase nos dando garantias de um êxito que, em se tratando de sermos gente, em se tratando de humanidade, não há como se ter. Não há como se obter uma garantia. Essa era a postura mental daquele casal, José e Ana.
cuja história contei para vocês. Foram vítimas, antes de tudo. É fácil muita gente julgá-los, dizendo assim, eles foram tolos, foram bobos. Não, não, eles foram pessoas hipnotizadas, mesmerizadas para terem total impossibilidade de questionar. É como se na mente deles viesse um pensamento do tipo, nós temos esse sonho e ele acontecerá. Ponto. E nós nos sentimos merecedores. E mentalizamos todo dia os bilhões que chegarão. Não havia qualquer cantinho do negativo em suas telas mentais. Vou lhes apresentar uma metáfora que encontrei no livro A Sociedade do Cansaço, do filósofo contemporâneo sul-coreano, filósofo que gosto muito, Byung-Chul Han. Ele nos diz que podemos nos defender e proteger nossas vidas quando nós reconhecemos que alguma coisa nos ameaça. Se virmos um lobo, podemos fugir dele ou buscar um esconderijo, pois ali, inequivocamente, existe uma fera selvagem que pode acabar com a nossa vida. Reconhecemos o perigo e nos cuidamos. Se virmos um rato, embora esse animal seja menor que um lobo, nós também reconheceremos o seu perigo, as doenças que ele pode provocar. Igualmente, teremos atitudes de repulsa, atitudes inclusive de fuga ou de ataque. Reconheceremos risco e instintivamente virá uma atitude de repulsão. Uma outra situação, diz Churran, se estivermos em contato com um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, seja lá o que for, mesmo que seja invisível, dele procuraremos nos proteger e nos defender. Esse elemento patógeno será reconhecido como inimigo e acionará as nossas defesas imunológicas. Além do que acontece inconscientemente dentro do nosso organismo, esse reconhecimento cognitivo de algo como sendo uma ameaça fará com que busquemos remédios para cura, vacinas para profilaxia. Enfim, reconhecer como ameaça é fundamental para que nos protejamos de algo. Mas, metaforicamente, como acontece com a hiperpositividade? Como é que ela funciona em nós? Como lidamos com pensamentos positivos, sonhos de vida feliz, projetos de sucesso e coisas tais? Como é que nós vamos receber também a hiperpositividade dos outros em relação a nós? Sabe aquele bombardeio de elogios, de palavras de incentivo como você pode, você já é incrível, você conseguirá uma vida muito feliz, uma vida extraordinária, você tem todos os recursos e todo o poder para atingir o seu sucesso, confie, nunca desista dos seus sonhos. Como recebemos tudo isso? Pois é, nós não conseguimos reconhecer que isso se trata de algo ruim, perigoso, tóxico. E nós não teremos o mesmo espanto que faz o sistema nervoso autônomo simpático agir como diante de alguma ameaça muito nítida. Essa realidade não é como o lobo, como o rato, que faz com que surja adrenalina, cortisol em nosso organismo. Os neurotransmissores no cérebro ou os hormônios de proteção, luta ou fuga que circularão em nosso corpo, eles ficam faltando porque a gente não reconhece toda essa positividade tóxica como algo ruim, como algo perigoso. Nós também não estaremos vacinados contra ela. O nosso mundo de dentro não terá a proteção que surgiria como nos momentos em que temos contato, por exemplo, com um vírus, porque já estamos vacinados. Não teremos a desconfiança necessária em relação a essas crenças positivas, em relação ao bombardeio de otimismo que vem de fora. E assim, pensamentos positivos, sonhos que nutrimos, bem como essas palavras de fé, otimismo e elogios enaltecedores que só fazem insuflar, o nosso ego, a nossa sensação de poder, todas essas coisas não são vistas como perigo. A hiperpositividade, então, é como uma gordura que se acumula em nós, mas ela não é de fora, ela é nossa. Ela não é percebida como inimiga pelo seu organismo. Segundo Byung-Chul Han, nessa metáfora, ela se acumula em nós e, sem percebermos, ela vai nos matando. O que você acha dessa metáfora? Eu gosto muito dela. Eu já refleti bastante sobre ela e pensei muito sobre a nossa realidade.
É muito importante cuidar do nosso mundo de dentro. E desse mundo de dentro faz parte o nosso pensamento crítico, as nossas emoções, o nosso autoconhecimento, saber o que é forte em nós, o que é fraco em nós, o que é positivo, o que é negativo, porque o sucesso de fora sempre começa por dentro. E sendo melhores pessoas, nós estaremos bem mais seguros e seguras no âmbito profissional, capazes de observar diversas realidades diferentes com maior cuidado e sem ilusões, e assim não cairemos em ciladas. Olharemos os nossos pontos fracos para mudar para melhor e os nossos pontos fortes para reforçá-los. Enxergaremos os riscos no caminho e pisaremos mais firmes no chão. Teremos consciência do que está de acordo com as nossas possibilidades e também perceberemos o que seria muito agressivo para nós, para nossa sanidade. Às vezes, alguns horizontes de perspectivas, de sonhos podem ser agressivos para nós. Sucesso, 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 resultado, resultado, resultado. Shu Han fala que a hiperpositividade, quando ela se instala e nos narcotiza, pode fazer com que tenhamos tanta ganância em relação a ter resultados que nós vamos passando por cima de tudo, inclusive acabamos seguindo para além das nossas forças. Isso poderia gerar aquilo que ele chama de um infarto neuronal, algo muito comum na atualidade, aumentando as chances de termos depressão e também a chamada síndrome de burnout. A proposta de termos um pessimismo sábio e estratégico, em oposição a uma hiperpositividade narcotizante e perigosa, parece um duelo entre o pensamento estoico dos exercícios de habituação e um jogo do contente da Poliana. Eu quero mostrar para você aqui que são essas duas possibilidades e que elas são interessantes, né? Desde que elas estejam nos contextos adequados e na intensidade adequada. Vejamos essas posturas que a princípio podem parecer brigar, mas talvez elas possam ser equacionadas. Será que conseguiremos, de fato, conciliá-las? Vamos ver. Talvez seja possível se nós levarmos em conta os contextos. Vamos pensar na primeira ideia? Pensamento negativo. Os exercícios de habituação e de cenários de pior hipótese. Trata-se de um pensamento que vem de um outro filósofo, mas agora estamos falando da Roma do século I depois de Cristo. Refiro-me a Sêneca. Ele propunha aos seus aprendizes que se preparassem para o pior, já com antecedência, já pensassem nisso. E é dessa forma que eles poderiam evitar dissabores, dificuldades, se esse pior viesse a acontecer. Eles estariam munidos de uma têmpera emocional para lidar com a experiência negativa, sem ira e sem desespero. Algum fracasso na mente serviria para aprender e mudar, portanto, fazendo com que esses riscos pudessem ser enfrentados de uma melhor forma. Os cenários de pior hipótese na mente serviriam, então, segundo ele, para podermos lidar com frustrações e com o inesperado, bem como para que a construção de um plano B acontecesse. É muito comum notar que uma pessoa que só pensa positivo não tem um plano B, né? Isso é perigoso. Se tal coisa não acontecer do jeito que eu quero, se isso que eu venho pensando, matutando, sonhando tão positivamente não for possível ou não for tão positivo assim, quais são os recursos que eu tenho que desenvolver e qual a ajuda que eu preciso ter, caso a jornada não seja fácil? Nessa busca de sabedoria, essa era a meta dos estoicos. Sabedoria. Pouca atribulação na mente. Ataraxia, ou seja, serenidade. Sêneca também sugeria exercícios, algo do cotidiano na sua atitude. Seria como se, por exemplo, você que sempre dormiu muito bem numa cama confortável, quentinha, gostosa, buscasse em alguns momentos ter um leito mais duro, dormir num sofá desconfortável, colocar até mesmo uma coberta no chão e dormir uma noite nela. Se você sempre teve comida boa, muito saborosa, abundante sobre a mesa, que tal experimentar às vezes comer algo muito mais simples e em menor quantidade? Esses ditos exercícios de habituação eram uma maneira dele dizer assim, olha, prepare-se antes, porque quando alguma situação adversa chegar, encontrará você com músculos emocionais, expressão minha, tá?
músculos emocionais mais preparados, mais tonificados. Isso se parece com a história dos haters, algo que é inevitável quando a gente migra para o mundo digital. Eles aparecerão. Sempre surgem essas pessoas odientas não identificadas para escrever coisas medonhas em suas redes sociais, no seu canal do YouTube. Prepare-se para lidar com essas emoções, já que nós somos seres humanos e por isso mesmo nós amamos ser amados. Beleza, né? Se todo mundo só mandasse like pra gente. Adoramos ser adorados. Olha que maravilha, se todo mundo se tornasse um seguidor apaixonado pelo nosso trabalho. E nós odiamos ser odiados. Uma coisa que eu faço para manter a minha sanidade é não levar tão a sério essas pessoas, os haters, e nem trazer para o meu mundo interno aquilo que elas falam. Podem ser pessoas muito infelizes, merecem a nossa compreensão, merecem muito mais o nosso acolhimento, a nossa compreensão do que a nossa raiva. Não se deve devolver raiva com raiva. Entretanto, quem escreve xingamentos ou ameaças precisa ser contido, e há leis para nos protegerem disso. O mundo digital não é uma terra de ninguém, não é um mundo sem legislação. Então eu quero garantir a você que algumas coisas podem ser colocadas para, né, a gente conseguir barrar algumas dessas atitudes que possam vir de fora. Se a coisa apertar, denuncie. Mas eu também penso isso. Uma pessoa que me escreveu uma crítica muito firme, talvez ela não esteja falando de mim, talvez seja algo da própria pessoa. Talvez ela esteja projetando sobre mim. E uma outra coisa bacana que eu penso é, se eu retirar a carga de veneno desse comentário, se eu tirar essa negatividade muito severa do hater, daquele comentário, se eu desconsiderar essa forma agressiva, né, como essa comunicação foi feita, quem sabe ali naquele comentário possa existir alguma coisa que eu aproveite para o meu crescimento. Sabe, gente, essas coisas que eu estou falando para vocês, elas têm um motivo. É porque eu já ouvi de muitas pessoas brilhantes que fazem trabalhos incríveis e não espalham esse trabalho para o mundo, e eu acho isso uma pena, porque elas têm medo dos haters. Eu ficaria muito deprimido, eu ficaria muito deprimida se começassem a me atacar, ou se começassem a me criticar muito fortemente da forma como eu vejo fazerem isso com outros influenciadores digitais, ou com algumas pessoas que mostraram sua cara na internet. Foi o que elas me confessaram. Eu entendo isso perfeitamente. E eu vejo que no caso dessas pessoas houve uma construção, né, de tela mental contrária. Em vez de ter o cantinho do negativo, né, um pedacinho da tela, a tela toda era negativa. A imagem e os afetos desanimadores dos haters atacando o seu trabalho, ou de coisas que poderiam não dar certo, ou de algumas dificuldades, tomavam todo o espaço da tela. E isso é bastante congelante. Quem é que pode fazer algo importante, algo interessante, se der tanto poder aos cenários de pior hipótese? Eles precisam acontecer num cantinho, entende? Seria importante, nesse caso, redimensionar a composição da tela mental. Caminhar para frente, apesar de. Sabe de um trabalho que Sêneca sugeria aos seus alunos e seguidores que amarrassem na cintura uma espécie de cordinha, e na ponta dessa cordinha, arrastando pelo chão, estivesse preso um peixe morto. Isso mesmo, um peixe morto, podre, bem fedido, bem fedorento. E que essas pessoas, os seus alunos, seus seguidores, caminhassem assim, pelas ruas de Roma, arrastando numa cordinha o tal do peixe morto. Os transeuntes não iriam entender aquilo. Iriam chamá-los de loucos. Iriam sentir aversão por eles. Essa seria uma forma de exercitar a sanidade mesmo diante da incompreensão, dos xingamentos, dos julgamentos alheios. Seria uma forma de exercitar, como disse, a ataraxia, a serenidade, a sua imperturbabilidade. Uma busca frequente do estoicismo desde os tempos do seu surgimento na Grécia, antes de ser levada para Roma, né? Essa escola filosófica. Eu penso muito às vezes nisso. Eu penso assim, quem sabe às vezes quando eu recebo algum comentário de hater, eu penso assim, puxa, é um exercício de habituação. É como se eu estivesse agora ouvindo um xingamento ou uma palavra mais negativa, porque eu estou arrastando o meu peixe podre pelas ruas, sabe? E que na verdade não são peixes podres. Às vezes você está fazendo o seu melhor, dando a melhor coisa e ainda assim
poderá vir algum tipo de comentário um pouco mais negativo. Dar as caras no mundo digital aos poucos, expor-se com jeito, com cautela, mas expor-se é uma forma de exercitar o que provocamos nas outras pessoas e como reagimos às reações delas. Você não precisa arrastar um peixe podre pelas ruas do mundo digital, mas saiba que mesmo dando o seu melhor, mesmo fazendo tudo de uma forma muito bacana, é possível que ainda assim você desperte a ação de algum hater. Em relação a esse tipo de coisa, nós vamos ter o nosso cantinho do negativo, trabalhar a nossa têmpera para lidar com esse mundo sobre o qual nunca teremos poder. Não falo aqui do mundo digital, eu falo das emoções e comportamentos das outras pessoas. Nunca teremos poder absoluto sobre o que acontece no mundo íntimo de uma outra pessoa. E por isso lembro aqui de um pensamento de Jean-Paul Sartre: o mais importante não é o que fazem conosco, mas o que nós fazemos com aquilo que fazem conosco. E falemos de um outro lado da história. Assim como podemos atrair algumas pessoas que não gostarão do que nós fazemos e nem de quem nós somos, no mundo digital também há uma coisa muito feliz, uma coisa abençoada, que é a construção de ótimas amizades. Nós seremos muito abençoados com contatos incríveis. Criaremos seguidores lovers. Sim, pessoas apaixonadas pelo que nós oferecemos. Eu creio que para cada hater que surgiu em meu trabalho digital, eu devo ter atraído mais de 1000 pessoas que foram tocadas positivamente e que gostam do meu trabalho, que gostam de ter contato com as coisas que eu produzo. Algumas delas se tornaram mais próximas, amigos, amigas, ou participantes do meu curso, ou clientes de terapia, ou parceiros de trabalho. São pessoas do mundo dos negócios que de repente olharam aquilo que eu faço e disseram: puxa, eu quero chamar esse cara para fazer palestra aqui para o meu grupo, aqui na minha empresa. Isso não é maravilhoso? Aqui cabe também esse olhar positivo. Expor no mundo digital o que você faz profissionalmente, o seu trabalho, seu talento, seu pensamento. Essa mostra mais espalhada no mundo pode gerar muita coisa boa, muita riqueza em variados aspectos e pode atrair muita gente boa para a sua vida. E aquela outra ótica, a ótica do pensamento positivo. Vamos falar sobre o jogo do contente da Poliana. Quando a escritora Eleanor Porter lançou em 1912 o livro Poliana, provavelmente ela não esperava o enorme sucesso que iria alcançar. Eu acredito que nem na tela mental dela ela construiu uma realidade tão agigantada. Talvez você já tenha lido esse livro, assim como eu, lá nos meus tempos de criança. E é bem provável que o seu coração também tenha sido tocado com a história da menina pobre de 12 anos de idade, que vivia num orfanato e que usava uma espécie de estratégia mental para ressignificar as adversidades pelas quais ela passava. Era o chamado jogo do contente. O importante é estar bem. Portanto, diante de algo difícil, doloroso, imagine imediatamente o lado positivo daquilo. Tem uma coisa ruim acontecendo? Pense imediatamente no lado positivo daquilo. Essa era a tônica. Quando descobriram que Poliana tinha uma tia muito rica, e aí ela foi tirada do orfanato, levada para a mansão dessa tia, e ela pensou que começava ali a descortinar-se uma vida nova para ela. Ao entrar naquele palacete gigantesco, onde a sua tia vivia, que seria a sua casa nova dali para frente, Poliana pensou: nossa, como seria bacana eu ter um quarto bonito e confortável, com tanta beleza, com tanto luxo como o restante da casa. Mas ao contrário, a sua tia a levou para um quartinho no sótão, com uma pequena janela, um quartinho que era frio no inverno e quente no verão. A tia aparentemente tinha vergonha daquela menina que apareceu na sua vida, que ela não buscou, que ela não queria, e provavelmente não queria que a menina ocupasse um aposento na ala principal da casa. Portanto, que ela fosse guardadinha lá no sótão. Poliana então fez o seu jogo do contente. Olhou aquele quarto pequeno lá em cima, ele é pequeno. Mas que bom, eu terei um aposento só para mim, quando lá no orfanato eu tinha que dividir o meu quarto com outras 20 crianças. Puxa, o quarto não tem espelho, isso é triste. Ah, não, mas olha que bom. Era o jogo do contente funcionando. Eu não vou precisar olhar as minhas sardas
que é uma coisa que eu não gosto no meu rosto. Nossa, o quarto é pequeno, abafado, sem decoração, como o restante da mansão. Não tem quadros nas paredes, como nas outras alas, nos outros aposentos. Mas olha que interessante, tem essa janelinha. Através dela eu consigo ver aqui do alto, porque o meu quarto está na parte mais alta da casa. Através da janelinha eu consigo ver toda a beleza do jardim e ainda uma ótima vista para o parque que fica ao lado da casa. E então, no livro, a menina vai tanto exercitando o seu jogo mental do pensamento positivo, como vai também ensinando esse tal jogo do contente para os demais personagens da trama. E assim ela vai mudando suas vidas. Bom ou ruim? Seria uma atitude inteligente ou uma ingenuidade muito pura que gera até mesmo uma acomodação? O que lhe parece? O tal jogo do contente já foi visto como um segredo das pessoas que sabem ser felizes e resilientes. Elas exercitam, né, essa forma de enxergar através de outros prismas as situações infelizes, e isso vai impedindo que elas mergulhem na tristeza, no desespero, na raiva. É interessante notar que a mesma postura mental que foi vista e é vista como uma bobagem para muita gente, ao ponto de poliana ser até mesmo um adjetivo lançado como um xingamento, em quem tem o hábito de colocar óculos de lente cor-de-rosa quando está em situações difíceis. Fulana, você é muito poliana. Sabia disso? É um feedback que normalmente surge assim, né? Como se alguém estivesse xingando. Mais uma vez, eu gostaria de evocar aquele conceito. Lá em cima a gente viu. Me ajude aqui completando em voz alta. O que dá sentido ao texto é o... Isso mesmo. Muito obrigado, é o contexto. Então, sempre haverá um contexto em que o polianismo pode ser uma atitude acomodadora, que nada muda. Sabe aquela história do tomei uma topada na pedra, quebrei um dedo. Que bom, que maravilha. Eu poderia ter quebrado o pé inteiro, só quebrei um dedinho. Como eu sou feliz. E a pessoa segue em frente, mancando, sorridente, e não cuida do dedo quebrado, e não fala sobre isso, que é uma dor legítima que sente. É como diz aquela canção, que teve uma versão muito conhecida no Brasil, a partir do Djavan, que diz assim, sorri, né? Vai mentindo a sua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Cabe uma pergunta, a quem interessa? A quem interessa mentir a dor? A quem interessa fazer de conta que é feliz o tempo todo? A quem serve tanta hiperpositividade? Será que o mundo, a internet, o mundo digital, abraçou tão fortemente o polianismo que isso justifica mostrar somente risos, felicidade, saúde, temas do tipo gratiluz, fotos de família em comercial de margarina? Será que essa é a tônica também dos negócios que dão certo no marketing digital? Precisa ser assim? Por outro lado, como serão nossas vidas se nós não tivermos alguma possibilidade de olhar de forma positiva algumas situações difíceis? De ter o contexto de aprender com os próprios erros, de ressignificar as situações dolorosas, quem sabe até de, em alguns contextos, olhar as experiências tristes sob o prisma positivo. Sei que se trata de uma habilidade a ser desenvolvida. Às vezes temos uma postura mais poliana, em outros momentos nós teremos que ter o polianismo reverso. Dei uma topada, quebrei o dedo. Raios, que droga! Deixa eu ver logo como é que eu resolvo isso, porque tá doendo. Sabe, encarar a coisa de frente para mudar aquela realidade. Ou mesmo quando tudo parece muito bem, não há dor alguma. É possível perceber que mesmo nesses casos, alguma realidade difícil pode se apresentar. Saiba que isso pode ser crucial para promover mudanças sérias em nossas vidas. Ou seja, em alguns momentos, quem sabe, pode ser muito bom fazer o jogo do descontente. Eu estou numa posição confortável, tudo de boa, em relação à minha vida, em relação aos meus rendimentos, eu tenho reservas, está tudo bem, eu estou muito confortável fazendo aquilo que eu gosto. Opa! Mas deixa de repente eu dar uma olhada através de outro prisma, um pouco mais negativo. Se eu continuar assim, quem sabe eu vou me acomodar
e vou deixar de crescer. E deixar de crescer pode significar risco e perigo no mundo dos negócios. Nesse caso, estaríamos trazendo à mente algo mais próximo ao cenário de pior hipótese do Sêneca, ou à criação do cantinho do negativo, de Karl Mascarenhas. Gente, será importante exercitar essa flexibilidade e pensar quando usar uma estratégia mental mais positiva e quando usar uma outra. Viu o que eu fiz aqui nesse vídeo? Até agora, eu convidei você a refletir. Sob minha ótica, pode acontecer exatamente isso. Ao tempo em que eu apresento as coisas interessantíssimas que estão esperando por você, igualmente, eu toco nos pontos negativos que lançar-se no mundo digital representa. Há maravilhas e há desafios, sempre. Se alguém não estiver preparado por dentro, pode ser tocado tão negativamente por algumas coisas do mundo digital, sejam golpes, sejam haters, sejam dificuldades nas mudanças que precisam ser feitas, enfim. Se a pessoa não estiver preparada, pode desistir da caminhada. Nos materiais que eu venho lançando sobre geração de resultados, ao se ingressar no mundo digital, eu quero ajudar você a pensar em tudo isso, em como superar as questões relacionadas a se mostrar a partir de conteúdos digitais, ou a fazer com que o seu trabalho, mesmo no presencial, no offline, possa alcançar mais pessoas, possa mostrar você para o mundo e trazer sucesso para a sua vida se você der as caras ciberneticamente. Quero apresentar ideias de transformação, eu quero animar você a confiar e a desconfiar também. Ajudar você a mudar e a crescer. Eu quero possibilitar reflexão, pensamento crítico. Eu penso muito sobre a importância de ajudar você a aprender como oferecer o seu melhor ao mundo. Eu quero que o meu ensinamento cuide de você. Exatamente isso. Eu quero que o meu pensamento acolha suas dificuldades e cuide de você. Assim como eu, você já deve ter tido muitas experiências negativas em se tratando de empreendimentos anteriores. Que bom, porque isso significa aprendizado. As coisas, neste momento, quem sabe podem ser diferentes, melhores. Vamos caminhar juntos. Continue aqui, sigamos em frente. Se já houve momento em que você escorregou lá atrás, confiemos no segundo melhor momento. Ou seja, aquele momento lá no passado não deu certo, o segundo melhor momento. Esse novo momento pode ser agora. E quem sabe agora as coisas funcionem de uma nova forma. Se já passaram por sua mente algumas ideias negativas e pessimistas sobre suas ações no mundo digital, isso é natural e é bom. Talvez só precise esse pensamento ser ajustado e o tamanho que o negativo aparece em sua tela mental precise se conservar num cantinho, né? Reserve aquele cantinho para ele. Dê atenção ao que o seu negativo está lhe dizendo. Isso também é importante. E pensemos juntos em tudo que pode surgir de bom se você observar essa nova estrada como uma estrada amiga. E esse novo horizonte como um horizonte convidativo. Pois é, sonhos válidos são importantes e até mesmo alguma utopia pode ser interessante. E para que serve a utopia se ela é como o horizonte? Para que servem metas, objetivos? Para nos estimular o movimento, a expansão, o crescimento. Exatamente para isso, para que nunca deixemos de caminhar. Sigamos. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Quem sabe, inscreva-se aqui no canal, comente, compartilhe. Se você não gostou, coloque aqui as suas observações. O que é que você pensa sobre essa ideia do negativo e do positivo? Eu aguardo seu comentário, quero comentar também, quero saber o que você pensa e quero crescer junto com você. Um beijo no seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.